quero falar sobre a sua enteada. Perfeito. Porque, assim, é a realidade de muitas mães, né? Ser madrasta. E também é uma coisa que pouco se fala, né? Que as pessoas não falam sobre isso. E que é um desafio, porque você tem, de certa forma, obviamente, ela vai sempre ter a mãe e o pai dele, mas vira o seu filho. Como você lida com isso? Como que é isso pra você? A sua enteada tem 8 anos, ela é mais velha que a sua filha, então ela veio antes. Como que é esse processo? Que dica, que conselho você dá pra ter uma relação saudável, gentil e lidar bem nesse processo aí? Antes da minha filha nascer, já existia a minha enteada, né? Então eu conheci ela com 4 anos. Um relacionamento que eu não participei do fim. Eu acho que isso já ajuda muito. Eu não tive colaboração no relacionamento dos pais dela, né? Obviamente, quando você entra, existe uma hierarquia. De novo, volta à hierarquia para que todos vocês entendam. Existe o pai, existe a mãe, existe o filho. E o que é o padrasto e a madrasta? É uma terceira via aí. Então, a criança fica, assim, um pouco perturbada em saber o que fazer e como se organizar. Então, lá em casa, desde os primeiros dias, Débora nunca. E ela parece muito comigo. Ela é loira, do olho claro. Ela parece mais comigo do que meus próprios filhos. Então, ela nunca saiu de casa onde ela falasse, essa daqui é minha mãe, e eu dissesse, está ok. Não. Ela sempre saiu de casa e me chamou de Dani. Essa aqui é Dani, é minha madrasta. Então, primeira coisa, você não é mãe do filho de ninguém, né? Débora tem mãe, a mãe dela é excelente mãe. Débora é uma menina excelente, talvez nem meus filhos sejam tão excelentes quanto essa menina. Ela é muito, muito, realmente uma criança educada, uma criança tranquila, uma criança prestativa. Inclusive, estou saindo de casa hoje porque sei que ela está com meus filhos, brincando com os irmãos. Então, ela realmente é uma criança que ensinou que o meu lugar como madrasta é ao lado do pai dela e ao lado da mãe dela, mas nunca separar eles dois. Existe o pai, existe a mãe e existe o filho. Então, as decisões que cabem à vida de Débora são tomadas por o meu marido e pela mãe dela. Perfeito. Você não se intromete nessa equação. Eu sou madrasta. Quando eu sou convidada, porque o madrastar, nós temos a função também de educar. Quando eu observo algo que não está de acordo com o que eu acredito, com as minhas crenças e meu conhecimento, eu apresento ao meu marido, ele leva a mãe dela, eles discutem entre si, se acharem interessante o meu ponto de vista, a atitude é tomada. Então, Débora, a primeira coisa, ela nunca falou que eu sou a mãe dela. Eu sou a madrasta dela. Ela nunca me chamou de tia, porque eu não sou tia dela. Perfeito. Eu sou a madrasta dela. Eu participo, sim, da educação dela. Observo se ela tiver alguma dificuldade disciplinar no colégio ou em comportamento. Débora tem um temperamento muito melancólico, ela é muito reservada, ela é uma criança extremamente reservada. Então a gente não invade Débora, a gente não obriga ela a fazer coisas que ela não gosta. A gente deixa ela livre, vai apresentando os sentimentos a ela, vai apresentando a jornada da vida dela pela minha visão, pela visão do pai dela e pela visão da mãe dela. A gente complementa. Obviamente que a criança que... Então, Débora mora com a mãe. Ela é muito bem criada. Tem uma família materna muito boa. Eu não tenho, talvez, o que muitas mulheres passem nesse desafio de ser madrasta, é que há uma mãe magoada ali atrás, né? Ou há um pai magoado. Existe algo. Então, na minha casa não há alienação. Até porque eu queria trazer para vocês, amigas, o seguinte: cada criança é formado metade pelo pai e metade pela mãe, né? A genética dela, o DNA dela, a alma dela, o corpo dela é metade o pai dela e metade a mãe dela. Quando eu
digamos que eu e vocês, a mãe, apresentamos essa criança que o pai tem problemas, que o pai é isso, que o pai é aquilo, no primeiro momento, essa criança vai ficar muito chateada com o pai e vai querer matar o pai de dentro dela. Perfeito. Todas as características que a criança tiver dentro de si do pai, ela vai querer matar. Perfeito. Porém, não dura para sempre. E aí ela vai descobrir que não era tão ruim seu pai, que o pai tem coisas legais, que existe outra coisa, né? Que existe um relacionamento do pai e da mãe, mas ele não tem nada a ver com o evento. E aí a criança vai começar a matar a mãe de dentro de si. Então, talvez essa alienação, né? Ou esse desabafo desta mágoa prejudique muito mais o seu filho do que você imagina. Então, eu queria lhe convidar a ler sobre isso, a entender que o filho que você gerou é metade você e metade o seu companheiro. Não dá para você falar mal da pessoa. Então, dá para você mostrar que existe outro modo de ver a vida. Ah, eu não gostei dessa atitude de fulano, fulano é péssimo. Ele levou a menina para casa e fez isso e aquilo. Pegue a criança. Mostre a criança, ai, fez isso, nossa, que ruim. Mas olha, você sabia que tem como a gente ir no parque? Você pode até assistir televisão, mas é por meia hora por dia. Você não precisa gastar tanto. Dá pra você assistir televisão, dá pra você pintar, dá pra você brincar com suas bonecas. Então, dá pra você apresentar a vida e os sentimentos da criança por outras visões. Hoje, dentro da minha casa, a mãe da minha enteada, ela frequenta a minha casa. Temos uma relação muito respeitosa. Ela sempre me ajuda e hoje é uma rede de apoio que eu tenho em São Paulo, da qual, com muita tranquilidade, deixaria qualquer filho meu. Porque ela é muito, muito ponta firme nesse aspecto. Nunca houve ela dissuadir Débora da existência do pai. Nossa, nasceu gêmeos e seu pai não gosta mais de você. Seu pai não quer mais sair com você. Seu pai não quer mais brincar. Não é real. Não foi isso que nós passamos. Então, Débora vai para minha casa. Ela contribui com a minha casa. Se for necessário, por exemplo, quando eu levo Débora à casa dela, minha filha começa a chorar, né, por causa da irmã. A gente sobe, brinca mais 10 minutos, que é os combinados, que ela já tem 3 anos, Mariana. Faz o combinado, 10 minutinhos aqui e a gente vai para casa. Tá. Deixo, subo, e aí sou muito bem acolhida na casa dela, pela avó de Débora, pela mãe, desço e a gente volta para casa na tranquilidade. Então, é um relacionamento bem tranquilo. É óbvio que vou dizer que é tudo fácil, nossa, é incrível, meu Deus. Não, ela é uma criança, vai ter questões de matemática, questões de dançar, questões de celular, quando vai liberar o celular, questões de médicos, quando que vai levar no médico, questões de tudo, vai ter questões sempre vão ter, senão, gente, vamos morrer, né, porque assim, não vai ter problema. Temos, sim, mas são contornáveis. E o ego, isso que eu preciso que vocês entendam. O ego e a vontade de ser melhor do que a mãe, porque claramente todo mundo cria melhor seu filho do que a própria mãe. Isso nunca passou. A gente tenta matar, né, e abolir quaisquer tipo de comentário ou quaisquer tipo de tentativa de dizer, nossa, mas poderia ter sido melhor. Não é real. A gente aceita o que vem, a gente melhora o que podemos, mas hoje, em relação à madrasta, os pontos que eu gostaria de frisar aqui deste tema madrasta não é a mãe. Primeira coisa. A madrasta tem função, sim, de educar a criança. A madrasta, quando eu me boto no nicho de competição com esta criança, eu sou a filha. A madrasta não é a filha. Você tem o pai, você tem a mãe, você tem a madrasta. Na hierarquia, Débora me respeita. Débora sabe que eu sou uma autoridade ali. Então, os meus desejos, os meus pedidos, elas fazem, óbvio, os pedidos que são cabíveis, né? E, sobretudo, dentro de cada criança, tem metade o pai e metade a mãe. Se você começar a falar mal do companheiro ou da companheira, se for um moço que está ouvindo nós, vai dar ruim. Vai primeiro matar a companheira, depois vai descobrir que a companheira nem era tão ruim assim, tão estragada. O estragado era tu.
Então vai Nossa, começar... isso é muito verdadeiro, isso que você tá vai falando. dar muito ruim. Essa alienação parental, né, que você fica falando mal do pai ou fala mal da mãe pro filho, cara, isso é muito real, porque é isso, somos meio a meio e nós precisamos aceitar, tem isso, né, honrar pai e mãe. Isso é real justamente pra gente se aceitar. Isso, aceitar.